TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje, 25 de julho de 2022, nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com Carlos Alexandre, consultor, palestrante e empreendedor nessa área de informática, das startups. Carlos Alexandre, seja bem-vindo ao programa Abrindo o Jogo, fique à vontade, pode se apresentar. Obrigado, Fides. Queria agradecer primeiramente aí a TVC sobre esse convite, né, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema da tecnologia, de empreendimentos na área tecnológica, e te agradeço por essa oportunidade. Com certeza, vamos bater um papo aqui, é um tema bem envolvente, é um tema que na atualidade, sem tecnologia, hoje a gente não vive. É fundamental, né? Ela é essencial, se tornou tão essencial que sem a tecnologia, e hoje a tecnologia está disponível em tudo, né, Carlos? Verdade. A tecnologia, ela faz parte do nosso cotidiano, e tanto de ações mais complexas como as rotineiras. Mas antes disso, a gente falar um pouco das startups, das cidades inteligentes, desse conceito, né, que são as cidades inteligentes, e desenvolvendo um tema, né, que propriamente diz, o desenvolvimento econômico. Importante Sim. A gente destacar quem é o Carlos Alexandre, quem é a pessoa Carlos Alexandre, que isso é sempre importante, a gente valorizar sempre o ser humano, antes de qualquer coisa ou situação. Carlos, se apresentar para a gente, para os nossos telespectadores. Bom, eu sou o Carlos, atuo na área de tecnologia há mais de 20 anos, sou petropolitano com muito orgulho, venho atuando nesse cenário basicamente na área de governo, né? Vários projetos durante esses 20 anos foram mais voltados para a área de governo, e dentro desse contexto, estar em Petrópolis é um prazer, muito embora venha atuando em projetos em diversos lugares do Brasil, mas Petrópolis hoje é o meu local, é onde aqui eu vivo, onde eu tenho aqui, a minha estrutura. Fui aluno aqui de Petrópolis na área de tecnologia, fiz a Estácio, fui formado aqui, e durante todo esse tempo que eu venho desenvolvendo esses projetos, a minha atuação foi muito focada especificamente na área de tecnologia, empreendendo na área de tecnologia da informação, atuei em empresas aqui petropolitanas, e já estou aí durante esse período desenvolvendo esses projetos basicamente fora aqui da região do Rio de Janeiro, né? Isso é importante, né? Além de petropolitano, uma prata da casa, vamos dizer assim, uma fera nessa área de tecnologia e formado aqui. Fico muito feliz, né? Mais uma pessoa que teve a formação aqui em Petrópolis, quer dizer, Petrópolis tem esse potencial de estar formando profissionais de ponta. Então, parabéns mesmo, também parabéns para a Estácio pela tua formação inicial. Eu sei que cursos tu não deve parar de estudar, né? Tá sempre se atualizando, fazendo cursos, e hoje para se manter no mercado, ainda mais esse mercado muito competitivo e de ponta, tem que estar sempre se atualizando, não é isso, cara? Verdade. A área de tecnologia ela é muito dinâmica, né? Principalmente em projetos onde você desenvolve tecnologia de ponta, normalmente o avanço ele vai além do que a gente às vezes tem o potencial de acompanhar. Porém, essa área, especificamente na área das cidades inteligentes, muito embora seja muito avançado nesse sentido, é o tempo que a gente vai abordar, mas está num estágio muito inicial ainda no Brasil, né? Então a gente tem um potencial ainda muito grande nesse sentido. Mas de fato é importante a gente estar sempre se atualizando, analisando tendências que vêm, principalmente tendências que vêm fora do Brasil, né? Em relação na parte tecnológica, para poder estar avançando nesse sentido. Está implementando. A gente fez algumas perguntas que destacam algumas perguntas. O que seriam as cidades inteligentes, Carlos? Para a gente dar o nosso pontapé aqui inicial, o nosso bate-papo, seria importante ter esse contexto, ter essa informação aqui passada para o nosso público. O que seriam as cidades inteligentes? A gente escuta muito falar, cidade tal ganhou um prêmio de cidade inteligente.
cidade X está se estruturando, implementando políticas públicas para alcançar um maior potencial como cidade inteligente. Na verdade, o que é isso, Carlos? Bom, muitos relacionam a cidade inteligente basicamente com a parte de tecnologia, né? Muitas vezes acham que só pelo fato de você empregar a tecnologia, você faz com que a cidade se torne inteligente. Mas na realidade é todo um ecossistema onde o cidadão hoje tem que ser o mais prestigiado dentro desse contexto. São políticas hoje de desenvolvimento econômico, atração de empresas, o emprego de tecnologia, obviamente, mas de uma visão um pouco mais dentro de um ecossistema onde você precisa movimentar diversos elementos tecnológicos, governo, sociedade civil organizada, agilizar os serviços para o cidadão, seja esse serviço para a parte de saneamento básico, segurança e demais serviços. E esses trabalhos, digamos assim, desenvolvidos de uma forma unificada, você transforma a cidade numa cidade mais inteligente. Então, o conceito hoje, que a gente pode resumir o conceito da cidade inteligente, é fazer com que todo esse ecossistema urbano transforme, obviamente, a melhor qualidade de vida para o cidadão. Então, é todo um conjunto. Vou tentar dar um exemplo aqui, se eu estiver errado no meu exemplo, pode corrigir. Por exemplo, para um empresário, apresentar a documentação dele para abrir uma firma, vamos dizer assim, registrar uma empresa, abrir uma sociedade, e essa documentação, essa análise, ela ser examinada de forma mais facilitada possível e mais rápido, é uma possibilidade que torna uma cidade inteligente, é isso? É uma iniciativa. É uma das iniciativas. É uma iniciativa. Um exemplo, por exemplo. Exatamente. A questão hoje que a gente entende da cidade inteligente é você transformar os processos que eram analógicos de uma forma digital. Então, a forma de você acelerar processo, de você digitalizar processo, fazer com que o cidadão não precise se deslocar hoje, né, a uma unidade da prefeitura, por exemplo, para desenvolver qualquer tipo de serviço, isso faz com que a cidade se torne mais inteligente. Então, se a gente pensar em todas as áreas de governo, seja segurança pública, saúde, educação, todas essas áreas podem aplicar tecnologia, pode desenvolver algum aspecto tecnológico para que você acelere aí o processo de inteligência do município. Você falou uma palavra-chave aí que sempre quando algum entrevistado fala, é automático eu me declinar. Falou educação, sou apaixonado pela educação, tive a oportunidade lá de trabalhar como subsecretário de educação. E uma das possibilidades até que se estudava no momento é a questão da matrícula online. Sim. Porque, imagina só, aqui nós temos uma rede em Petrópolis com 42 mil alunos. 187 escolas, diversas regiões, e a facilidade de se fazer matrícula online é uma possibilidade que facilita muito a vida ali dos pais, né, dos responsáveis do aluno. Sim. E é uma questão também, é uma prática, um processo, um procedimento inteligente. Sim. E que realmente facilita no dia a dia. Então, assim, na educação, já me veio na memória aqui um exemplo bem prático que facilitaria muito aí dentro desse conceito de cidade inteligente. Posso te dar alguns exemplos. A gente vem desenvolvendo projetos para algumas cidades, alguns municípios que estão desenvolvendo tecnologia para a modernização da educação. Por exemplo, isso é interessante. Vou te dar alguns exemplos aqui. Hoje, algumas escolas já estão implementando um processo de chamada eletrônica. Então, o aluno ele já vai entrando, você já faz a captação da face do aluno, né? Então, isso automaticamente já gera para o professor aquela chamada do aluno. Então, eu sei efetivamente se aquele aluno, né, está no colégio. E o que é interessante, quando você associa a face do aluno, você faz essa identificação ali do aluno de uma forma automática, o pai em casa já recebe um SMS dizendo que o aluno está na escola. Esse não gaseou aula. Exatamente, esse é bom e ruim, né? Esse não faltou, não gaseou aula. Exatamente. Está presente, está lá, ó, está comprovado. Até mesmo pelo controle. E eu vou te falar, dentro dessa minha experiência na educação, que foi maravilhosa,
uma questão que a inspeção escolar, claro, as diretoras, mas enfim, a gente tinha muito cuidado e zelo com a evasão escolar. Sim. De estar acompanhando ali a frequência do aluno e saber, sobretudo em momentos de pandemia, depois eu queria que você falasse um pouco, para a gente entrar aqui de repente no segundo bloco, como é que foi a importância das tecnologias nesse momento de pandemia, que um assunto vai puxando o outro. Né? Uhum. Mas enfim, voltando aqui para a educação, a gente tinha muita preocupação com a frequência do aluno, sobretudo naquele momento ali de pandemia, que as aulas estavam em sistema remoto, né? Ver se estava acompanhando, se não estava, se estava tendo acesso, porque infelizmente o acesso à internet ainda é limitado, não 100% da população não tem esse acesso, que é um absurdo hoje você falar que muitas e muitas pessoas não têm acesso a uma rede, a internet, a informática, um laptop, um computador, não tem acesso. Sim, verdade. Então, assim, é um absurdo, mas é uma realidade. E a gente tinha ali essa dificuldade de estar fazendo esse controle. Um sistema desse aí, claro que aí é online a captura, mas também da forma remota, acredito também, você logando, você acessando já seria uma forma de estar tendo esse controle, né? Existem hoje, dentro do conceito das cidades inteligentes, existe muito o conceito de integração entre as agências, né? A Secretaria de Educação, como a Secretaria de Educação hoje pode trabalhar de uma forma integrada com a Guarda Municipal, por exemplo. Poxa, mas o que saúde ou educação, nesse caso, tem a ver com segurança pública, né? Como é que a gente linka esse cenário? Algumas cidades, posso dar exemplo aqui de algumas cidades, por exemplo, Ponta Grossa, no estado do Paraná, hoje ela está desenvolvendo um projeto de segurança, que é um segurança onde ele coloca câmeras, sistemas para detecção de incêndio e intrusão das escolas, né? São sistemas eletrônicos, mas quem faz hoje a segurança desses prédios, desses próprios municipais, é a Guarda Municipal. Então é um investimento da Secretaria de Educação, mas quem faz o controle, a operação e quem cuida do próprio municipal é a Guarda Municipal. E aí tem uma questão importante que a gente sempre vê, não só no efetivo de Guarda Municipal, Polícia Militar, é o problema no caso específico de efetivo. Como que você faz hoje, né? A Guarda Municipal vai hoje monitorar e gerenciar os prédios públicos, mas você tem uma sala de controle onde todas as escolas estão conectadas com esses sistemas digitais e um guarda ou dois guardas hoje tem a possibilidade de gerenciar e controlar, digamos assim, todas essas unidades aí de educação. Então, projetos como esse, permitem hoje que o poder público tenha menos custos em relação à segurança pública, permite que tenha menos custos hoje em relação à operação hoje, digamos assim, integrada, dentro dessa sistemática aí das cidades inteligentes. Não, com certeza. Você está falando dessa integração, tive a oportunidade de fazer uma excursão a trabalho e para Curitiba, né? Uhum. E conhecemos lá o sistema de transporte público de Curitiba, uma coisa assim fantástica. Sim. Tudo integrado, você consegue pegar aqui o celular, entrar no aplicativo e realmente ver a localização de cada linha de ônibus, aonde está, onde não está, se está chegando. Assim, os atrasos são mínimos. Se realmente está programado chegar a 10 horas e 3 minutos, você fica olhando e falando, não é possível. Sim. Esse ônibus não vai chegar aqui 10 e 3, o ônibus chega lá 10 e 2, 10 e 3. É uma coisa absurda. E integrado também com a parte de educação, porque lá tem um monitoramento dentro do ônibus, que ali já tem a câmera ali que faz nesse transporte do aluno, né, para a unidade escolar e para casa, você consegue ver o motorista, você consegue ver a monitora, você consegue ver esse trajeto do aluno, se ele está se comportando ali, se ele passou mal, se aconteceu alguma coisa, é filmado. Sim. Uma coisa impressionante. Pides, hoje Curitiba é considerada a cidade mais inteligente hoje a nível Brasil, né? E uma das consideradas aí a nível mundial, mas dentro do cenário brasileiro, Curitiba é uma das cidades nesse sentido. E é por conta disso que eu estou lá, né? Na realidade, hoje as minhas startups hoje estão em Curitiba. A gente realmente está dentro daquele ecossistema de inovação
E se pudesse fazer uma comparação, Curitiba hoje seria para o Brasil como o Vale do Silício hoje é para o mercado mundial. E a gente vivencia, né, esse contexto tecnológico na cidade de Curitiba. E de fato o que você está falando, né, é importante porque você vivencia uma cidade inteligente, né, com experiência não só no transporte público, mas uma experiência na segurança, uma experiência hoje na questão da saúde hoje, né, na cidade. E o estado do Paraná hoje, não só falando de Curitiba, mas também com uma visão mais de estado do Paraná, eu tenho atuação em algumas prefeituras no estado do Paraná, e o avanço tecnológico nesse sentido é bem interessante. E o que a gente vê nesses casos, né, por que algumas cidades são mais inteligentes do que a outra, porque algumas cidades têm algumas iniciativas, às vezes cidades até menores que cidades como aqui na nossa região serrana, por que algumas cidades muitas das vezes avançam e outras não? Muitas das vezes por conta de ações políticas mesmo, vontade política, necessidade de hoje de você ter uma gestão que olha a cidade com uma visão de futuro, né? Uhum. Então isso faz total diferença para esses projetos começarem a dar certo em regiões hoje onde não possuem essa visão de cidades inteligentes. Qual a sua opinião relacionado à nossa região? Aqui a gente fala para 6 cidades, né, da região serrana, sobretudo aqui Petrópolis. Qual a sua opinião relacionada a essa possibilidade de atração de empresas voltadas, né, sobretudo à tecnologia, para essa região? Porque aí, pelo menos na minha cabeça aqui, não demandaria essa estrutura física, vamos dizer aqui, de acesso, por exemplo, igual a serra. Discute-se muito aqui, que é um tema recorrente, né? A nossa serra, a BR-040, discute muito a concessão ali, a questão das obras, a subida da serra, a nova serra que ficou no iniciozinho da execução, né? Teve ali o túnel que deu problema, enfim, parou isso, assim, saiu até uma reportagem nessa última semana, que é um dificultador de empresas tradicionais, vamos dizer assim, sim, vir para Petrópolis, se alojar aqui na região, e que Petrópolis perdeu nesses últimos anos em torno de 6 bilhões, tá, relacionado a investimento, a circulação de renda por causa da serra que, mal conservada, a Conser conseguiu judicialmente, a gente respeita a justiça, nós conseguimos uma liminar para se manter, parece que vai ter uma licitação. Essas empresas, eu faço até mais uma pergunta. Primeira, como seria possível empresas de tecnologia nessa região serrana e quais seriam as demandas para essas empresas de infraestrutura? Você fez uma excelente pergunta e é uma questão que a gente se depara com um grande potencial que nós temos aqui na nossa região, né? Não só falando de Petrópolis, mas toda a região serrana. E eu sempre gosto de fazer um paralelo com cases de sucesso. Se a gente olhar hoje São José dos Campos, por exemplo, é uma região hoje que tem muito voltado para o ecossistema da aviação, né? Mas tem hoje diversas empresas, foram mais de 58 novas startups que foram para a região de São José dos Campos nesse período. Se a gente fizer uma análise aqui, por exemplo, como Recife, lá na região do Porto Digital, era uma região totalmente degradada da área portuária e foi desenvolvido um projeto de revitalização daquela área com uma visão do ecossistema de inovação e desenvolvimento tecnológico. O que, na minha visão, falta é justamente você fomentar e atrair empresas para um ecossistema de inovação e desenvolvimento tecnológico. O que essas cidades hoje estão fazendo é trazendo milhões de empresas, só no ecossistema, por exemplo, de startups da Prefeitura hoje de Curitiba, são mais de 200 startups. Então são empresas que estão desenvolvendo, trazendo capital hoje humano de alto nível, e Petrópolis e a nossa região hoje tem um grande potencial nesse sentido. Nós já temos um viés tecnológico aqui, alguns projetos, né, foram feitos no passado, lá no início, né, o projeto Petrópolis Tecnópolis, alguns projetos nesse sentido. Tem algumas iniciativas aí que são importantes, que fazem hoje, digamos assim,
dão algumas oportunidades para esse cenário, mas ainda o ecossistema, digamos assim, ele ainda é muito incipiente, é muito iniciante nesse sentido. Então falta, digamos assim, a necessidade de atrair empresas, mas com uma visão maior de ecossistema, para fomentar desenvolvimento econômico, para fomentar empreendedorismo, empresas com base tecnológica. E, por exemplo, você pega hoje uma área lá do Porto Digital, você pega um prédio de 2, 3 andares, tem 20 empresas, 30 empresas. Então, o espaço hoje para desenvolvimento de tecnologias não é um espaço muito grande, que é um problema na nossa região, né? Então, na minha opinião, acho que a nossa região ela tem um potencial enorme de desenvolvimento econômico dentro do ecossistema de inovação e tecnologia. Eu acho que ainda falta ainda um pouco de fomento nesse sentido, para que a gente possa, de fato, atrair as empresas. Porque uma empresa viria hoje, por exemplo, deixaria de ir para São José dos Campos ou para algumas regiões nesse sentido e viria para o ecossistema de inovação de Petrópolis, né, ou o ecossistema de inovação da região serrana. Tem que ter um atrativo para que essas empresas venham para cá. Eu posso fazer um paralelo, Fides, nesse sentido, que eu, como petropolitano e empreendedor nessa área, eu fui buscar um ecossistema de inovação hoje na capital do Paraná. Por que não trazer esses projetos para a nossa região? Efetivamente, porque essas regiões têm um ecossistema de inovação muito mais desenvolvido. Então, por isso, os empresários acabam escolhendo outras regiões e não a nossa região aqui de Petrópolis. Ou seja, então é um conjunto de ações certamente que envolve, desencadeia e, consequentemente, fomenta esse mercado de tecnologia. Vai desde ali, os cursos preparatórios, as especializações, uma convenção, é um conjunto, né, realmente. As universidades ali fomentando, inovando. Você falou uma questão importante, né? Petrópolis hoje, historicamente, tem um capital humano de profissionais da área de tecnologia de altíssimo nível. A década de 90 formou diversos profissionais nesse sentido, possivelmente devo estar falando para alguns deles aí, mas alguns profissionais hoje que foram atuar em empresas de altíssimo nível, mas eles precisaram sair de Petrópolis. Entendi. Então você forma capital de altíssimo nível e vai exportar essas pessoas para grandes players e grandes empresas que estão normalmente no eixo Rio, São Paulo e tudo isso. Por que não esse cenário de fomento de tecnologias, de profissionais, para que a gente consiga reter essa mão de obra aqui? Fazendo um paralelo já com a questão da pandemia, isso foi interessante porque a gente começou agora, tem vários colegas que estão voltando para Petrópolis, né? Porque ficaram fora, foram trabalhar nas empresas de uma forma presencial, agora estão trabalhando de uma forma remota e puderam voltar para Petrópolis e hoje acabam prestando esse trabalho de uma forma remota. Então, assim, eu acho que o fomento é o grande X da questão. O grande X da questão. Carlos, a gente já vamos caminhando aqui para o finalzinho do primeiro bloco. Essa parte de como foi, né, as ações tecnológicas nesse momento de pandemia e agora, vamos dizer assim, né, se Deus nos permitir, nesse caminhamento pós-pandemia, se a gente pode falar isso, eu não sei se a gente já pode falar assim, já encaminhando aí para nessa fase já mais de controle, como a tecnologia, o que pegou, o que ficou, o que realmente se desenvolveu, essa pergunta vai ficar para o segundo bloco. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui no primeiro bloco, vamos encerrando e voltando dentro de um minutinho. Aguardem. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente.
Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje o nosso entrevistado é o Carlos Alexandre, consultor, palestrante, empreendedor dessa área de startup e tecnologias. Batemos um papo aqui no primeiro bloco, falamos muito sobre cidades inteligentes, fomos desenvolvendo o assunto e chegamos aqui da importância da tecnologia, sobretudo no momento de pandemia. Fiz uma pergunta no finalzinho do primeiro bloco relacionada ao que de fato marcou dentro da tecnologia, da importância da tecnologia nesse momento, se a gente pode dizer assim, um encaminhamento pós-pandemia, o que realmente ficou. Já vou aqui, não querendo responder ou induzir a resposta, mas uma coisa que é marcante são essas reuniões online, né? O Meet, o Teams, é uma coisa que a própria justiça encampou na área da educação para você reunir, por exemplo, dei exemplo, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação, você reunir 187 diretoras numa reunião, né, com a secretária, enfim, e de diversas regiões da cidade, e você tem a facilidade de não haver deslocamento. Olha, o link é tal, a hora é tal, passou via WhatsApp, todo mundo entra no Teams, no Meet, enfim, né, nesses programas de reunião, e está ali quase que 200 pessoas reunidas instantaneamente. Então, uma situação que aconteceu no momento da pandemia que eu não conhecia, confesso, não conhecia essa possibilidade de reunião virtual, mas que pegou. Se tiver outros exemplos, Carlos, pode nos trazer, claro. A palavra está com você. Bom, a questão da pandemia foi dois cenários, um antes da pandemia e outro pós-pandemia, de fato. É óbvio que a pandemia não acabou, a gente vai ter ainda que lidar com esse problema, mas do ponto de vista tecnológico houve uma disrupção efetiva. Especialistas dizem que a gente teve um avanço tecnológico em termos de 5 anos. Então, tecnologias que possivelmente seriam empregadas no nosso dia a dia, que demorariam 5 anos, nós fomos basicamente obrigados, né, a desenvolver essas tecnologias. E quando você fala de educação, eu tenho um exemplo em casa, minha esposa é professora e alfabetizadora, e ela alfabetizou via Zoom. Então é algo praticamente impossível se a gente olhar um cenário aí do ponto de vista convencional. Agora, houve sim um avanço enorme do ponto de vista tecnológico, várias empresas surgiram na pandemia, várias empresas precisaram se disruptar dentro do cenário, algumas empresas reduziram o seu custo operacional em quase 50%, porque metade das empresas, dos funcionários ficaram online. Hoje praticamente eu atuo 40% do meu tempo online e de fato isso trouxe aí um avanço muito grande nesse sentido. Agora é óbvio que esse conceito, esse contexto, né, tecnológico, ele traz benefícios e também traz algumas questões que fazem com que a gente precise se adaptar. Então algumas empresas que tinham uma dificuldade de ter a gestão de pessoal física, imagina agora tendo uma gestão de pessoal remota. Então, houve uma necessidade de disrupção, sim, do modelo de gestão, modelo de RH das empresas, a forma de contratação. Nós temos, por exemplo, alguns funcionários dentro da nossa startup que nós não conhecemos fisicamente. Nós só conhecemos ele virtualmente. A nossa empresa, uma das empresas que a gente está atuando como startup, surgiu na pandemia. Então, algumas necessidades que nós tínhamos no passado não existirão mais no futuro. E eu acho que essa disrupção aí a gente vai seguir durante muitos anos. Um trabalho remoto, né? Sim. Trabalho remoto, online. E isso altera tudo nessa, vamos dizer, esse novo modelo social, né? Da sociedade se organizar. E isso vai refletindo no dia a dia e vai refletindo em todas as áreas, né? Na minha área, queira ou não, jurídica. Sim. E imagino, não atuo na Justiça do Trabalho, mas imagino que os novos tipos de ações que estão lá eclodindo sejam muitas ações inovadoras relacionadas a esse sistema remoto. Com certeza. Que a pessoa está trabalhando em casa, teve alguma situação ali, enfim.
você altera todo, você falou muito bem, né, uma palavra que se adequa muito, se encaixa muito nesse tipo de situação, que é o ecossistema, né, que envolve tudo ali que está relacionado. Vou falar um pouquinho agora, te perguntar, começar bem básico mesmo, o que é uma startup, Carlos? O que seria uma startup? A pessoa está lá em casa, está escutando a gente bater um papo aqui, poxa, eles falou startup, o que é uma empresa, o que é uma startup? A startup hoje são empresas, muitas das vezes com foco em tecnologia, tem uma visão mais de desenvolvimento tecnológico, mas são empresas que começam de uma forma ou de uma ideia, uma visão muito enxuta, ideias que podem hoje serem ideias extremamente disruptivas, mas o cenário da startup é que você começar com pouco, é você ter poucos recursos, aplicar hoje, digamos assim, uma capacidade de crescimento dessas startups, nesse sentido, e fazer com que uma ideia se torne hoje uma grande adoção, digamos assim, do ponto de vista de tecnologia, de disrupção, de novas ferramentas. Muitos associam o conceito de startup das grandes empresas bilionárias, né, que começaram no passado. A Uber se tornou como uma startup, várias empresas aqui do Brasil, Madeira, o Ebanks, foi uma empresa que iniciou como startups, e são empresas hoje com valores aí, superiores a 1 bilhão de valorização dessas empresas. Mas o conceito da startup é pegar uma ideia, um empreendedor que tem uma visão e potencializar essa ideia e se tornar, obviamente, uma empresa de grande valor agregado aí, a médio e longo prazo. Agora, o cenário de desenvolvimento de uma startup é muito diferente do cenário convencional, onde você precisa de ter um investimento altíssimo em alguns casos, numa franquia, ou seja, um modelo tradicional, digamos assim, do mercado. E aí, muitas das vezes, o startup começa com 1 ou 2 pessoas. Tá? Então, a capacidade de desenvolver soluções inovadoras, tecnologias num curto período de tempo, e muitas das vezes você testar a hipótese, verificar se isso de fato é possível, é viável. E hoje, fazendo uma analogia, o Brasil teve nos últimos anos investimentos enormes do ponto de vista de startups, foram bilhões investidos no Brasil em empresas nesse sentido, nesse ecossistema de startups. E muitas empresas de sucesso, né? Igual você falou, por exemplo, da Uber, surgiu ali diante de uma necessidade, de uma praticidade, e hoje tem uma essencialidade, vamos dizer assim, né? E está enraigada em praticamente todos os municípios. Hoje, digamos assim, uma visão de uma startup é resolver uma dor, resolver um problema. Então, muitas das vezes o empreendedor de startup, ele analisa aquele problema, identifica ali uma oportunidade, desenvolve uma tecnologia para resolver aquela dor. E quando a dor é muito latente, no caso do Uber, né, que é uma dor... o transporte público. Exatamente, a mobilidade, tudo isso. Então, são startups que têm uma escala de crescimento enorme. Então, a gente pode dar diversos exemplos. O Brasil está se tornando um grande desenvolvedor de startups, grandes ecossistemas de startups no Brasil. E é um cenário que tem um grande potencial, principalmente cidades que têm vocação para esse cenário de desenvolvimento. As startups hoje seriam as grandes empresas de garagem que eram na época de Facebook, na época de Microsoft, na época onde tínhamos esse grande cenário aí na década de 80. É o mesmo conceito, sendo que um pouco mais ágil dentro do modelo aí de inovação. Então, muito ligado dentro do que você está trazendo, essa questão da startup com inovação. Sim, a startup ela é uma empresa, por essência, inovadora. Né? Uma empresa inovadora. Você como consultor, né, palestrante, tem essa experiência. Como você relaciona essa questão da inovação para os municípios? Como os municípios desenvolver essa questão da inovação? Hoje o que a gente acompanha, né, no dia a dia dos municípios, muitos deles já estão criando a sua secretaria de inovação. Então, desenvolvimento econômico com foco em inovação. Justamente para propiciar não só inovações do ponto de vista de cidade, do ecossistema de governo. Para ter uma especificidade, ele ter uma pasta ou associada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dentro dessa secretaria, né, vamos dizer assim, um departamento de inovação. Exatamente. Outros são secretarias de governo mesmo, que têm o foco em inovação. Investindo mais pesado. Exatamente.
com mais força, vamos Então, dizer na assim. atração do desenvolvimento econômico, sim, mas com foco especificamente na inovação, trazendo empresas na área de pesquisa, trazendo empresas na área de inovação, ecossistemas, trazendo leis que possam facilitar esse cenário. Por exemplo, existe uma lei que está sendo muito comum agora, que é a lei das antenas, onde você propicia hoje que os municípios compartilhem, né, os seus prédios a nível municipal para que as antenas de 5G possam ser instaladas nessas cidades. Então, as cidades que têm legislação focada para esse sentido estão recebendo hoje o 5G de uma forma muito mais facilitada, digamos assim. Então, justamente para propiciar um desenvolvimento econômico com foco em tecnologia e inovação. Então, ou seja, são ações ali concatenadas, articuladas, né? E para ter esse tipo de articulação, o fomento, né, que você tanto falou, que o fomento ali é a palavra-chave para atingir esse ápice aí de desenvolvimento econômico. Tem que estar organizado, né, Carlos? O planejamento, né? Sem esse planejamento, sem essas ações assim articuladas ali, programadas, não tem como chegar. Quando a gente está falando de governo, né, de prefeitos ou secretários, governo de estado, tudo isso, se você não tiver uma visão de gestão, uma governança nesse sentido, e trazer projetos que sejam, digamos assim, integrados com o ecossistema da cidade, integrados hoje com o viés de cada um dos municípios, a gente tem vocações em cada município, os municípios têm diferentes vocações, digamos assim, e se o projeto ele não for desenvolvido olhando desse momento atual para o futuro, obviamente que algo não vai dar certo. Então, os prefeitos que a gente visita, que têm desenvolvendo projetos nesse sentido e tem uma visão um pouco mais direcionada para a área tecnológica, vem implementando grandes projetos nesse sentido. As cidades estão se desenvolvendo, estão criando hoje novas formas de geração de emprego, informações que de fato fazem com que o município se desenvolva de uma forma diferenciada. Não, e tudo são políticas públicas, né? Vou dar um exemplo aqui relacionado, vou voltar para a minha zona de conforto. Vamos botar o Fundeb. O Fundeb é uma grande legislação, um grande programa de governo, né? E que deu certo, dá certo e vai continuar dando certo. Tanto que a parte desse fundo expirou e foi renovada, a legislação foi, né, renovada, não precisa nem de grande pressão, porque realmente é uma legislação, é um programa, né, que funciona e que realmente fomenta lá na ponta, chega lá no professor, chega lá no profissional de educação, esse fomento que vem do governo federal. E esse tipo de política pública, vamos falar aqui então da saúde, vamos botar o SUS, também é um tipo de política pública a nível federal que chega lá na ponta em todos os municípios do Brasil. Eu não tenho esse conhecimento, te pergunto, e relacionado à tecnologia, nós temos esse fomento a nível federal? Existem programas que chegam aos municípios, que auxiliam os municípios? Porque vamos falar a verdade, o município é a ponta mais sensível dentro da federação. O município precisa de ajuda, o município precisa desse suporte do governo federal. Sim, hoje nós temos a Lei das Startups, que recentemente foi publicada agora. Nós temos o Programa Nacional de Cidades Inteligentes, também um projeto do governo federal. Alguns projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que também tem um foco em inovação e desenvolvimento. Então, tem hoje vários mecanismos a nível federal e alguns projetos a nível estadual também, aí, cada estado tem a sua particularidade, mas de fomento à parte de inovação. O Paraná está desenvolvendo um projeto bem interessante, que é o treinamento e a capacitação de jovens para o ecossistema de desenvolvimento de software específico, né? Então, eles permanecem no seu município, recebem um treinamento e eles passam a dar esse suporte, esse desenvolvimento para empresas que estão na capital. Então, eu não tiro hoje o jovem do município, eu mantenho ele no município, mas ele hoje trabalha desenvolvendo para empresas que estão na capital. Então, assim,
Projetos existem vários, a gente está num cenário de inovação, temos que pensar fora da caixinha, digamos assim, e o potencial nós temos enorme. Existem hoje diversos projetos fora, eu acabei de citar o Vale do Silício, mas China tem projetos muito fortes nesse sentido, a Europa tem projetos muito grandes nesse sentido, principalmente projetos voltados a cidades inteligentes. E eu acho que falta, muitas das vezes, dos municípios enxergar as oportunidades, identificar as boas práticas, ir lá, visitar, conhecer como esses projetos estão sendo desenvolvidos lá e ser replicado nos municípios, o que cabe, de fato, com a vocação de cada um dos municípios. Então, acho que falta algumas coisas nesse sentido, mas a gente tem vários cases que eu posso dizer que é o inverso, que eu vejo que acontece na região serrana e são exemplos para outras regiões. Ponto de vista de segurança pública, por exemplo. A gente fala de Petrópolis e Teresópolis, estão sempre entre primeiro e segundo lugar do ponto de vista de segurança pública. Eu fiquei durante 15 anos dando consultoria para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Legal. Muito voltado na área de inteligência, junto com a Polícia Militar, Civil. Então, conheço um pouco dentro desse cenário de segurança pública. E Petrópolis hoje, e a região, é exemplo para o Brasil, do ponto de vista de ser uma das cidades mais seguras do ponto de vista de segurança pública. Agora, a gente tem movimentos como o CCS aqui, né, que é um movimento hoje que tem os empresários, né, a Alvanei, amiga lá, nossa, que está hoje dentro desse cenário de segurança pública, estão empresariado, trabalhando muito nesse cenário. E recentemente, não só nessa parte da tecnologia, mas na parte física, vamos dizer assim, né? O programa Bairro Presente, ali no coração da cidade, na Rua Tereza, queira ou não, é simbólico e demonstra a presença do Estado, demonstra a força do Estado, o trabalho, né, do governo e a preocupação com a população. E isso tem a ver diretamente com cidade inteligente, com desenvolvimento econômico. O empresário, ele não vai para uma cidade onde não tem segurança. Então, quando a gente fala de ecossistema, segurança pública é um pilar extremamente importante. Então, quando a gente começa a enxergar todos esses pilares, onde eu tenho saúde, educação, mobilidade, todos esses elementos que são importantes para uma política pública de cidade inteligente, você começa a fomentar desenvolvimento econômico e outras questões nesse sentido. E Petrópolis tem tudo para se desenvolver, para encaminhar. Você vê que na parte educacional tem escolas aqui tradicionalíssimas, tem tanto na iniciativa pública quanto na privada, sobretudo, assim, escolas de ponta, está sempre em primeiro no Enem, está sempre nessa parte do ensino médio. Os centros de educação infantil aqui da cidade, públicos, olha, não é brincadeira não, Carlos, você pode rodar aí, de conhecer, basicamente são dos mesmos níveis de escolas particulares. Sim. Então, assim, a educação na cidade como um todo, as universidades, os vários cursos tecnológicos que tem aqui, a gente pode falar aqui do Senai, Senac, não sei se o Serratec oferece curso, não, é só a parte tecnológica lá. Acho que é só a parte tecnológica, mas é um grande exemplo também. É um grande exemplo, Serratec, são vários e várias possibilidades que a cidade tem na área educacional, na segurança pública, você falou muito bem. Na mobilidade urbana precisamos avançar, isso é um fato, né? Existe até pesquisa relacionada a isso, que Petrópolis precisa realmente, se existe uma área que a cidade precisa se desenvolver, até mesmo vamos dizer, pela característica da cidade, é um fator dificultador. Sim. Também não é criticando quem está lá no governo ou quem passou pelo governo, não é isso. Sim. Realmente existe uma dificuldade para você implementar uma mobilidade urbana de qualidade na cidade. Sim. É um fato. Você citou diversas vantagens competitivas que a nossa cidade, a nossa região aqui possui. O que a gente precisa é identificar quais são os pontos positivos, identificar quais são os desafios e os pontos, digamos assim, negativos e ter políticas para desenvolver questões nesse sentido. O que a gente sabe de bom, né, e temos que aproveitar. Agora, o que a gente tem de dificuldade, mobilidade, todas essas questões que você citou, que não é exclusivo de Petrópolis, não. Isso, vários municípios a nível nacional têm problemas nesse sentido de mobilidade. Agora, o que nós podemos fazer? Tem que ter projetos concretos, projetos de base técnica, projetos que vão, de fato,
buscar alternativas que resolvam o problema. Quando Quando você começa a passar de 1 ano, 2 anos, 10 anos, daqui a pouco você tem esse problema, se torna crônico nesse sentido e não tem solução. Então, eu acho que tem esse desafio, mas também grandes oportunidades. Quando você fala em projeto, fico muito animado porque realmente é a palavra-chave e é a ação principal, porque o projetar realmente é pensar em política pública a curto, médio e principalmente a longo prazo. Sim, sim. São as futuras gerações, né? Exatamente. Hoje, nós temos filhos, né? Daqui a pouco nossos filhos vão começar a entrar no mercado de trabalho. O que é melhor, atrair empresas para que nossos filhos fiquem em Petrópolis ou a gente seguir o que é histórico? Nossos filhos precisam sair de Petrópolis e ir para outras regiões para ter uma qualidade de vida do ponto de vista empresarial, enfim, coisas que às vezes não tem tanta oportunidade aqui na região. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar, precisam ter projetos estruturantes, projetos de médio e longo prazo, para que a gente possa, de fato, desenvolver aí políticas públicas de alto nível. Não, com certeza. Quando você fala em projeto, eu fiz a pergunta anterior relacionada aos programas do governo federal. Então, existem possibilidades, Sim, existe. mas faltam projetos Existe. para ser apresentado e conseguir ali o recurso para poder implementar. Você falou uma questão muito importante. A gente está agora próximo dos pleitos aí, né, de eleições. E alguns deputados, eu tenho tido contato com diversos deputados em diversas regiões do Brasil, e muitas das vezes eu tenho reclamação de deputado porque faltam projetos. O deputado Tem a verba, tem a verba, ele quer hoje tem direcionar um orçamento, recurso, mas não tem um projeto. Ele quer direcionar recursos em projetos que façam sentido, mas faltam projetos. Então, a grande dificuldade não é só desenvolver e levar projetos para os deputados, mas também para os ministérios, também para órgãos, tanto de Estado como federal, que precisam de projetos de alto nível, que de fato vai impactar. Você como deputado, né, se tornando um deputado, por exemplo, você quer empregar a sua emenda parlamentar em projetos que fazem sentido, não fazer mais do mesmo. Então, falta dos municípios projetos de alto nível para que de fato tenha as verbas direcionadas de forma adequada. E quando a gente tem um projeto de alto nível e ele é implementado e realmente tem efetividade e eficácia na cidade, na região, no bairro, que seja, não só a satisfação ali pro político que direcionou a verba, mas o bem-estar da população. Ele atinge ali a ponta e a gente sai daquela zona de politicagem, de politicalha, para a política pública, que é o que a gente almeja, uma política pública de qualidade que atenda os anseios da população. Eu dei um exemplo agora. Independente de nome, tá? A gente não está citando o nome de ninguém, a gente está falando de políticas públicas, projetos. Eu dei exemplo agora da região do Porto, uma região totalmente degradada em Recife, gera um polo hoje que gera mais de 15 bilhões ao ano de desenvolvimento tecnológico na região do Porto, de Recife. Então a gente tem diversas regiões aqui em Petrópolis que estão degradadas, fábricas que estão abandonadas. Por que não projetos nesse sentido? A necessidade de ter um parque tecnológico aqui para fomentar a tecnologia. Então todas essas necessidades são de imediato, a gente tem uma visão disso, mas uma visão de médio e longo prazo. Tenho certeza. Carlos, te agradecer pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Já passou muito rápido o nosso bate-papo, muito rápido mesmo, agradável tema, um assunto empolgante, e a gente vai falando aqui, vai puxando um assunto ou outro. Deixar a oportunidade para tu fazer a tua consideração final, quiser mandar um recado, fica à vontade. Bom, obrigado, queria agradecer muito aí a oportunidade de poder falar sobre esse tema, falar um pouco da minha cidade que eu tanto amo e gosto de estar aqui, e dizer que é extremamente importante isso, principalmente para os jovens, igual eu venho falar aqui também. Hoje nós temos uma defasagem de mais de 500 mil de profissionais na área de tecnologia. Estima-se que até 2025 chegamos a quase 800 mil profissionais que vão aí precisar estarem atuando nesse desenvolvimento, nessa área de tecnologia. Então, uma oportunidade também para os jovens aí do futuro pensarem nessa área. E eu tenho certeza que a gente vai enxergar aí a nossa cidade, o nosso potencial na nossa região serrana de uma forma diferente aí para os próximos anos. Queria te agradecer muito aí pela oportunidade. Nós que agradecemos o bate-papo. Já fica o convite aqui para uma próxima vez, tá? Obrigado. Fica aberto aqui o espaço de diálogo. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui.
teve a paciência, tranquilidade, está sempre aí nos acompanhando, tá bom? Muito obrigado. Fiquem até o próximo programa Abrindo o Jogo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.